Então, boa tarde aos alunos do terceiro ano da escola Helena Esteves. Hoje nós vamos iniciar a nossa quarta lição. E hoje é uma tarde muito legal, porque hoje é dia de quê? Proerd! Isso, muito bem, meninas. As meninas estão animadas hoje, porque hoje é dia de Proerd. Hoje é o dia da gente se encontrar e conversar para vocês aprender a fazer escolhas seguras e responsáveis. Na aula da semana passada, nós falamos de um tema muito importante. Falamos sobre as drogas. As drogas podem nos ajudar ou nos prejudicar. Então, eu falei que a bebida alcoólica, cerveja, pinga, o vinho e o cigarro são drogas que prejudicam a nossa mente e o nosso corpo. Falei também que os remédios são drogas que foram feitas para nos ajudar. Então, os remédios foram feitos em laboratórios para curar as nossas doenças. Falei também da importância de guardar os remédios em locais seguros e que criança não pode nunca tomar algum tipo de remédio sem um adulto por perto. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante também. Nós vamos falar sobre o bullying. Vou abrir aqui a minha aula. Lição 4. Então, o Proerd, ele ajuda a fazer escolhas seguras e responsáveis. A lição 4, resolvendo conflitos sem violência. Então, como que nós podemos resolver os conflitos sem violência? Como assim conflitos, Sargento Paula? Então, eu vou explicar daqui a pouquinho o que são os conflitos. Antes, nós vamos falar sobre bullying e conflito. Então, bullying é um comportamento agressivo ou indesejável usado repetidamente para isolar, prejudicar ou controlar outra pessoa. Alguém de vocês pode me dar um exemplo de bullying? Eu. Fala, Isabelle. O bullying pode ofender o amiguinho. Fala de novo, Isabelle. O bullying pode ofender o amiguinho. Sim, mas de que maneira que eu vou ofender esse amiguinho? Chamando de feio. Colocar apelidos, né? Quando eu coloco apelidos no meu coleguinha, quando eu bato, quando eu deixo meu coleguinha de lado. Sabe aquela brincadeira assim, quando o coleguinha vem brincar e a gente fala assim, não, você não. Aí a gente deixa o coleguinha de lado e vai brincar com outros. Então, eu estou excluindo, isolando o meu coleguinha. É um tipo de bullying. Então, o bullying é quando eu coloco apelidos, quando eu faço brincadeiras sem graça, quando eu prejudico o meu coleguinha de maneira intencional. Então, o bullying é usado repetidamente quando acontece mais de uma vez. Por exemplo, vamos imaginar que a Laila Vitória é amiga da Giovana. Elas são as melhores amigas. Vamos imaginar. De repente, a Giovana está precisando de uma canetinha vermelha que a Laila está usando na escola. E a Laila não quer emprestar porque ela está usando a canetinha. Aí a Giovana fica chateada e dá um empurrão na Laila. É bullying? É. Sim. É? Sim. Não é bullying. Aconteceu uma vez. Eu não falei que a Laila e a Giovana são amigas? Então, aconteceu um conflito
um desentendimento. Elas se desentenderam, a Giovana ficou nervosa e empurrou a Laila. Então, aconteceu uma vez, não é bullying. Mas vamos imaginar que a Laila e a Giovana brigaram por causa dessa canetinha e a Giovana não quer mais ser amiga da Laila. No outro dia, na escola, a Giovana chega e dá um empurrão na Laila. Aí, no outro dia, a Giovana chega e puxa o cabelo da Laila. Depois, na hora do recreio, a Giovana fica chamando a Laila de... um exemplo, tá, gente? Fica chamando a Laila de magricela. É bullying? Sim. Sim. Se acontecer mais de uma vez com a intenção de prejudicar, de humilhar a pessoa, é bullying. Meninas, você que entrou agora, a gente está falando sobre o bullying. Então, o bullying é quando eu faço brincadeiras desagradáveis, quando eu xingo, coloco apelidos, eu bato, eu humilho, eu deixo meu coleguinha de lado. E quando isso acontece mais de uma vez, se acontecer mais de uma vez, é bullying. Voltando aqui. Então, o bullying é repetitivo, ele é intencional, é de propósito. Não tem aquela história, ai, tia, foi sem querer. Não. A pessoa que faz o bullying, ela tem a intenção de humilhar e de prejudicar a outra pessoa. Então, tá aqui, ó, intenção de machucar ou ofender, intenção de humilhar, de passar vergonha na outra pessoa. Conflito, quando não nos relacionamos bem com alguém ou temos um desentendimento. Então, eu dei o exemplo da Laila e da Giovana, que são melhores amigas, e a Giovana brigou com a Laila por causa de uma canetinha. É um conflito, é um pequeno desentendimento. Na hora do recreio já fizeram as pazes e estão amigas novamente. Então, conflitos acontecem o tempo todo na nossa vida. A Sargento Paula também passa por conflitos no meu dia a dia. Eu passo por conflitos na minha casa, com os meus filhos. Eu passo por conflitos no meu trabalho. Então, como é que eu posso resolver esses conflitos? Por exemplo, na historinha que eu contei da Laila e da Giovana. A Giovana queria uma canetinha emprestada e a Laila não emprestou. E a Giovana deu um empurrão na Laila. Tá certo fazer isso? Não. Não. De que maneira a Giovana poderia ter resolvido esse conflito? E aí, meninas? De que maneira a Giovana poderia ter resolvido o conflito? Esperando. Esperando? Então, de que maneira que nós podemos resolver nossos conflitos? Conversando, pedindo desculpas, né? Então, se elas se desentenderam, elas deveriam pedir desculpa, né? Quem ofendeu a outra, vai lá, pede desculpa, faz as pazes, conversando. Jamais podemos resolver os nossos conflitos usando violência. Não podemos bater, não podemos empurrar, não podemos dar um chute, dar um beliscão. Então, nós devemos conversar. É dessa maneira que a gente resolve nossos conflitos, conversando. Às vezes, o coleguinha está nervoso e não quer conversar. Então, a gente pode esperar, igual a Giovana falou, esperar, né? Esperar aquela raiva passar. E aí, depois a gente vai lá e conversa, pede desculpas e faz as pazes. Então, no momento do conflito, tá todo mundo nervoso?
Às vezes é melhor esperar, deixar a situação acalmar, e aí depois você vai lá e faz as pazes, certo? Agora nós vamos fazer uma atividade. Eu vou ler algumas historinhas e eu vou perguntar para vocês, é bullying ou é conflito? E vocês vão me responder, para eu ver se vocês entenderam. Então, se na historinha estiver falando que aconteceu mais de uma vez, é bullying. E se aconteceu uma vez apenas, conflito. É conflito. Isso. Então, vou ler a primeira historinha. Presta atenção. José e Raul estão jogando futebol, quando, de repente, a bola é chutada para longe. Ambos correm atrás da bola, e quando estão se aproximando dela, José cai e derruba Raul. José alcança a bola primeiro. Raul se levanta, pega a bola das mãos de José e lhe dá um chute. É bullying ou é conflito? Conflito. Conflito. Muito bem, conflito. Aconteceu apenas uma vez. Eles estavam jogando bola, se desentenderam e um bateu no outro. Não deveria ter batido, né? Que a gente não resolve com violência. Mas aconteceu. Então, é um conflito. Próxima historinha. Susana está xingando a Aline novamente, assim como fez ontem e anteontem. A Aline já pediu que ela parasse, mas Susana não para. É bullying ou é conflito? Bullying. Muito bem, meninas. Bullying. Então, aconteceu mais de uma vez. A Susana xingou a Aline ontem, anteontem, e está xingando de novo. Então, quando eu fico colocando apelidos, xingando meu coleguinha mais de uma vez, é bullying. Então, continuando. Alan e José estão no mesmo time de beisebol. Quando o time termina de rebater a bola, José pega a luva de Alan e corre para o fundo do campo. Alan procura a luva, mas não encontra. Quando o time volta a rebater, Alan descobre que sua luva está com José. Alan fica tão bravo que agarra a luva e bate com ela no rosto de José. É bullying ou é conflito? Conflito. Conflito. Muito bem, crianças. Conflito. Eles estavam jogando beisebol e se desentenderam por causa de que um fez uma brincadeira sem graça com o outro, né? Pegou a luva do outro e o outro foi lá e bateu com a luva no rosto. Então, não é assim que devemos resolver. Não podemos resolver nossos conflitos usando violência, mas é um conflito, porque aconteceu uma vez apenas. Próxima historinha. Natália e Dani são amigas. Hoje, elas estão discutindo. Natália chama Dani de nome feio e Dani chama Natália de nome feio. É bullying ou é conflito? Bullying. Oi? Hã? Conflito. Conflito. Na historinha está falando que elas são amigas. Elas são amigas, começaram a discutir e uma xingou a outra. Então, conflito. Próxima historinha. Aconteceu uma vez. Uma vez só. Sara ficou sabendo da festa de aniversário de Carol. Sara se aproxima de Carol e diz: por que não fui convidada para a sua festa? Pensei que eu fosse sua melhor amiga. Carol diz: você não é tão legal quanto as outras meninas. E aí a Sara responde: tudo bem, nunca mais vou falar com você. É bullying ou é conflito? Conflito. Conflito, muito bem. Elas se desentenderam porque a outra não convidou para o aniversário dela.
Última historinha. Há uma semana, todo dia, Tiago fura a fila do almoço na frente de João Carlos. Uma semana, todo dia. Tiago ameaça bater em João Carlos se ele contar a alguém. No recreio, Tiago encontra João Carlos e toma a bola dele. É bullying ou é conflito? Bullying. Bullying. Muito bem, crianças, bullying. Então, está acontecendo já faz uma semana, todo dia. O Tiago está batendo no João Carlos, perseguindo e ainda está ameaçando bater nele se ele contar para alguém. Então, bullying, gente, coisa muito séria. Às vezes tem uma criança sofrendo bullying e não tem coragem de pedir ajuda para os pais, não tem coragem de contar para a professora, porque a pessoa que faz bullying, ela ameaça, ela fala que vai bater nele. Então, quando eu vejo um coleguinha batendo, ameaçando, fazendo brincadeira sem graça, eu posso ajudar. De que forma que eu posso ajudar? Contando para um adulto de confiança. Então, se eu vejo um coleguinha fazendo uma brincadeira sem graça, humilhando, batendo, xingando, colocando apelidos, eu vou lá e conto para a professora. Porque a criança que está sofrendo bullying, ela não consegue pedir ajuda. No vídeo, a gente consegue perceber que nós temos que aceitar as diferenças. Então, quando eu empurro o meu coleguinha, quando eu mando uma mensagem de WhatsApp falando mal, quando eu falo mal do meu coleguinha na escola, que eu fico inventando histórias, eu estou fazendo bullying. Quando eu deixo o meu coleguinha de lado, deixo o meu coleguinha excluído, também é bullying. Quando eu pego um objeto emprestado do meu coleguinha e eu destruo, ou então eu pego aquele objeto para mim, né? Com a intenção de prejudicar o meu coleguinha, eu estou fazendo bullying. Então, a gente precisa se atentar para não fazer bullying. Eu preciso me colocar no lugar do outro coleguinha. E se fosse comigo, eu iria gostar? Não, né? Fosse comigo, eu não ia gostar. Então, da mesma maneira que eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar bem o meu coleguinha. Certo? Para terminar, bem bonito, hoje foi dia de... Então, hoje foi dia de Proerd. Hoje a gente termina a nossa 4ª lição. Eu espero que vocês fiquem seguros e sejam responsáveis e façam boas escolhas todos os dias na vida de vocês.